O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus. Por sua desobediência, são anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. É importante hoje, com os modernos conceitos que temos sobre os espíritos exilados, compreendermos que esses espíritos, ao chegarem na Terra, movidos por extrema arrogância, egoísmo e prepotência, começaram a criar as histórias segundo aquilo que eles queriam. Ao reencarnarem, sintonizavam com seus amigos no plano espiritual para contarem uma história bem fantasmagórica, para confundir mais as cabeças e até mesmo para se imporem, e até mesmo para se colocarem como seres maiores, como maiorais, como seres importantes para conduzir as massas. Das mais variadas formas, podemos compreender que esses espíritos, essa colocação que foi colocada de estavam lá em cima e caíram porque estavam no planeta mais evoluído e vieram para a Terra, que é um presídio sideral. Hoje, já entrando na condição de um albergue. Ou seja, já está na condição melhor, já estamos nos melhorando. Mas ainda não é um planeta de alegria, de felicidade. Impera, na sua maior parte, a dor, o sofrimento, a arrogância, a prepotência. Por isso, muitos espíritos aqui presentes, reencarnados, são imperfeitos, inferiores. Mas todos estão dentro do processo de crescimento espiritual que um dia alcançarão a paz e a felicidade em seus corações, a partir do momento que mudarem a sua conduta e começarem a agir com obediência às leis divinas e com respeito uns pelos outros na edificação do bem em si mesmo. Os que, por apatia, negligência, obstinação, má vontade, persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Existem espíritos que se comprazem no mal, sentem-se bem no mal, e, portanto, eles ficam presos por mais tempo naquela situação, passando pelos momentos difíceis, pelas dificuldades inerentes à sua situação de estar no mal. Mas o tempo os encarregará de fazerem a sua mutação interior e sua transmutação para o bem. Por enquanto, apenas respeitemos-los e esperamos que um dia eles despertem para Deus para começar esse processo regenerativo de suas almas. Desculpe. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Se eles estão tomando atitude presos ao mal, em um dia eles vão começar a perceber que já cansaram de fazer o mal, que já basta o mal que já fizeram, que tem que agora despertar para Deus, para compreenderem as consequências de seus atos, para compreenderem as consequências das atitudes que tomaram, para despertarem para um processo de regeneração, para um processo de educação de seus próprios espíritos e suas próprias almas. Eles comparam sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem. Os bons espíritos, como estão interessados no bem, ao verem esses espíritos inferiores, verem que os bons espíritos estão no mundo de situação mais feliz, no mundo mais confortável, eles procuram então começar a sua transformação, procuram então começar o seu processo de regeneração, o seu processo de reequilíbrio. E esse processo de reequilíbrio vai sempre vir acompanhado de dores, sofrimentos, porque se você infligiu dor e sofrimento ao outro, você vai passar por dor e sofrimento nesta vida. E baseado nisso, baseado nesse caminho que nós vamos estabelecer, vamos começar então a edificar e construir o nosso mundo íntimo, um mundo que precisamos estabelecer como meta para o nosso processo evolutivo, como meta para o nosso crescimento, para o nosso restabelecimento íntimo. Procurando então melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Mas eles vêm na reunião mediúnica e são esclarecidos. Eles vão nos templos religiosos e ouvem falar do Senhor. Se nós falamos de um Senhor justo, misericordioso e bom, que nos concede as vidas sucessivas para o aprimoramento da alma, então eles começam a se melhorarem espontaneamente. Mas a maioria das vezes, durante o diálogo com o médium,
o médium dialogador incorporado no médium psicofônico, né, o médium falante, para que nesse intercâmbio, nesse diálogo, mais o choque anímico do calor humano, eles comecem então a entender as suas necessidades evolutivas, as suas necessidades de aprimoramento íntimo para crescerem e para estabelecerem a meta de uma manhã de luz e de fraternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, entendam, os maus derrotam-se a si mesmos pelas mais variadas situações, pelas mais variadas condições de emergência que Deus estabelece para o nosso processo evolutivo. E é por isso que esses espíritos um dia serão submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o progresso, ou para o mesmo. Não progridem, ainda assim, contra a vontade. Mesmo que eles não queiram progredir, terão que progredir. Porque a justiça divina os impõe uma reencarnação, muitas das vezes dolorosa, cheia de sofrimentos e atrozes angústias. Todos, quando deparam com essa verdade, ficam assustados, temerosos, apavorados, mas a justiça divina, com todo o seu poder, infere-lhes a dor, o sofrimento e a necessidade reparadora, para que possam aprender a amar e a respeitarem-se mutuamente. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Deus não vai impor, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai? Deus é simplesmente a lei, que impele-nos a respeitá-lo, a amá-lo e a agir segundo os princípios éticos e morais que vão nos conduzir para Deus. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, tem aqueles que ficam tentando postergar no caminho. Então, conforme está no Livro dos Espíritos, lhes é imposta uma reencarnação condizente com a sua necessidade evolutiva. E é por isso que, muitas das vezes, tem-se que passar pelo processo regenerador contra a própria vontade, em processos de estabelecimento do amor e da paz em seus corações. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa de esforço próprio. Dá uma ênfase, né? O esforço próprio nós temos que estabelecer como um processo de reequilíbrio para a nossa evolução. O esforço próprio é aquilo que nós temos que fazer para conquistarmos, para ser possível conquistar a nossa redenção, a nossa base de crescimento, a nossa base de amor. Procuremos, pois, fazer com que sejamos sempre espíritos condizentes com a justiça divina, espíritos que sabem respeitar as bases do amor para construírem um mundo mais justo e sem dor. E mais para isso, todos nós um dia teremos que ter passado pelo cadinho reparador que nos levará à perfeição, ao julgamento íntimo de como estamos agindo perante a misericórdia do Pai, para estarmos melhores na edificação da paz, da harmonia e da fraternidade que deve existir em nossos corações. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando, como os demais, pela rota comum. Apenas, ou são mais velhos, ou souberam aproveitar as oportunidades. Nós, coitados de nós, abusamos da maldade que carregamos no nosso coração e hoje ainda estamos aqui nesse solo desse planeta de misérias, rastejando penosamente pelo solo, tentando erguermos-nos para Deus. E todos nós que aqui estamos nessa condição, precisamos entender que a misericórdia divina está sempre vendo-nos como seres necessitados do amparo, necessitados do apoio e das bênçãos divinas. E rogamos ao Pai Excelso, dai-nos força de superarmos-nos, dai-nos força de vencermos, dai-nos força de sermos melhores, de sermos mais justos, de sermos aqueles que nos conduzem à perfeição infinita. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos conduza ao reino da consciência tranquila, pelos caminhos do amor e da paz, e do trabalho útil na seara do bem, hoje e sempre.